Olá! Hoje eu vou falar um pouco com você sobre como ensinar uma gramática para o seu aluno de forma que não seja maçante e que ele realmente internalize aquilo ali. Então, para iniciar aí, né, para você conseguir esse objetivo, primeira coisa que você tem que fazer é ter uma clareza, né, do porquê que aquele aluno precisa aprender aquela gramática. E não é indo lá na frente ou sentando do lado do seu aluno e falando assim: olha, você precisa aprender o Simple Present porque ele é a mesma coisa que o presente do indicativo na língua portuguesa e você vai usar para descrever a sua rotina, coisas que são verdades absolutas ou verdades por muito tempo. Isso não é legal de você introduzir algo, você já quebra o interesse do seu aluno, a sua aula já está maçante aí. Então é legal que você comece dando essa clareza como? Apresentando algo para ele que faça sentido e vai ter essa gramática dentro. Então você começa, a apresentação pode ser algo simples, você pode simplesmente descrever algo da sua vida, contar uma história que aconteceu com você. Então, por exemplo, no Simple Present, você pode descrever a sua rotina. Ou no Past, né, no Simple Past, você pode simplesmente falar como foi o seu último fim de semana, as suas últimas férias, algo assim. E depois você fala: olha, agora eu vou te ensinar como que você faz para falar sobre o seu passado, sobre a sua rotina. E aí, claro, vai depender do nível do aluno, do estilo do aluno ou da turma. Aí você vai analisar se você pode primeiro pedir para ele produzir, para depois você entrar com a explicação, já corrigindo ali ele, ou se é aquele aluno que tem mais uma necessidade, né, ou turma, de ter uma base primeiro para depois produzir. Aí vai depender da turma e do aluno, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai primeiramente, depois aí dessa apresentação, explicar realmente a gramática de formas diferentes, porque os alunos eles são diferentes. E mesmo que seja um aluno particular, é importante que você ensine de mais de uma forma para reafirmar que o seu aluno ele realmente vai entender aquilo. Então, por exemplo, quando eu ensino o verbo to be para aquela turma bem iniciante ou para aquele aluno bem iniciante, primeiro, para que o aluno não tenha aquele vínculo de achar que o verbo to be é I am, né? Porque ele acha que o pronome ele faz parte do verbo to be. A maioria vem com esse vício já da escola. Então, a primeira coisa que eu deixo claro é que o verbo to be no presente é am, is, are. Depois que eu explico isso para ele, então eu já apresentei o verbo to be, am, is, are. Eu mostro os pronomes os quais ele vai utilizar, dou exemplos com nomes, com objetos, para já desvincular o verbo to be do pronome. Porque senão o seu aluno, quando ele evoluir, ele vai falar assim, I am work. E tudo ele vai querer colocar o verbo to be. Porque na cabeça dele, o verbo to be já está grudado ali no pronome, tá? Então eu já deixo isso bem ali, bem explicado, para o aluno não manter esse vício se ele já tiver. E se ele não tiver, ele não criar esse vício, tá? Depois disso, o que eu faço? Eu dou mais 2 exemplos para o meu aluno, para ele gravar, porque no início ele precisa de algo para memorizar. Então, eu escrevo lá na lousa a palavra amareis. E aí eu falo para eles assim, gente, é simples. Quando vocês não lembrarem qual é o verbo to be, é só vocês lembrarem que o verbo to be é a palavra amareis. E aí eu escrevo amareis e divido ele, que vai ficar am, are, is, né? Amareis. Outra coisa que eu ensino, mesmo para adultos, é uma musiquinha que ela fala assim, I am, he, she, it, is e o resto é are. Por quê? O aluno, na hora que ele vai fazer uma atividade, ele vai escrever, ele tem dúvida, ele vai lembrar da música. Aí ele vai cantar I am, he, she, it, is e o resto é are. Pronto, ele vai fixar, tá? Então, eu deixo isso bem claro. E, além disso, eu dou exemplos bem claros para os meus alunos que trazem para a realidade. Às vezes, o professor ele quer ser tão técnico que atrapalha ele de ensinar o aluno. Então, por exemplo, eu falo para os meus alunos 2 coisas sobre os pronomes para eles fixarem. Porque, geralmente, no início, eles vão confundir o he e o she. E eu falo para eles assim, gente, hoje não é algo atual, não é nem da minha época, na verdade, acho que da maioria de vocês talvez também não seja. Mas quase todo mundo já ouviu falar do He-Man e da She-Ra. E eu falo pra eles, gente, primeiro aí, o He-Man, ele é um homem ou uma mulher? Ah, ele é um homem. Então, he, ele. E she, é homem ou mulher? She-Ra, é um homem ou uma mulher? Ah, era uma mulher. Então, he eu uso pra ele e she eu uso pra ela. Outra coisa que eu uso é o seguinte, eu falo assim, gente, quem que quando quer ir ao banheiro fala assim, eu posso fazer xixi? Aí eles falam,
Geralmente as meninas. Então, she é ela. É uma outra opção, tá? Outra coisa que eu geralmente uso para trazer o meu aluno para a realidade do dia a dia dele, principalmente os teens ou alguns adultos até que são bem ligados na atualidade, referente a filmes, séries e assim por diante, é quando eu vou ali comparar para eles o simple present com o verbo to be e com outros verbos, que os outros verbos vão precisar ali do auxiliar. E aí eu brinco com eles, eu falo assim, quem vocês acham que é o super-herói mais forte, que ele se vira sozinho, raramente ele vai precisar de uma ajuda? E aí eles vão falar, o Superman, o Batman, cada um puxa ali pro lado do super-herói que mais gosta. Eu falo, então, esse é o verbo to be. O verbo to be se vira sozinho, ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo faz a negativa, ele não precisa da ajuda de ninguém. Já os outros verbos, eles são bem mais fracos, eles são personagens ali secundários. Eu dou até exemplo de alguns Vingadores, como a Viúva Negra, né? Ou o Gavião, né? E aí vai, você pode usar a sua criatividade, de acordo com o que o seu aluno gosta mais. E eu falo para eles, então, eles são assim, então eles precisam ali da ajuda dos Vingadores mais fortes, como auxiliares, que são o do e o does. Aí eu explico, né, que o do, na verdade, com a terceira pessoa vai ser o does, e aí eu dou toda aquela explicação. Eu também crio uma frase com palavras que tenham todas aquelas letras que ao final vai acrescentar o ES no verbo. Eu geralmente crio na hora da preparação de aula, vai depender do que vem na minha cabeça. Uma das que eu mais uso é Dress, o shampoo cheiroso da Xuxa. E aí eu deixo essas letras em destaques e falo para eles sempre lembrar aquela frase e aquela terminação nós acrescentamos o ES. Aí eu ponho um exemplo de cada, go, goes, fix, fixes e assim por diante. O meu aluno, na hora que ele precisar tirar aquela dúvida, ele lembra dessa frase e ele consegue se virar ali na hora que ele for escrever algo ou até mesmo na hora de falar, porque é algo que ele fixa de verdade. E uma outra coisa que é muito importante você fazer, porque tem aluno que ele só entende realmente algo dentro de um raciocínio ali lógico, mostrar ali o tempo verbal dentro de uma linha do tempo. Então, você desenhar a linha do tempo, como alguns livros até trazem, e colocar para ele, olha, aqui está o seu futuro, aqui está o seu presente, aqui está o seu passado. E isso que você está aprendendo agora, ele acontece aqui, ó, tá? Dessa forma, o aluno ele consegue visualizar aquilo acontecendo dentro do tempo. Outra forma, também lógica, de ensinar é quando nós vamos mostrar o padrão das frases. Então, a gente coloca lá, entre parênteses, WH question or question word, da forma que você gostar de trabalhar, mais sujeito, mais o verbo principal, ou o verbo to be, ou o verbo to be mais o verbo com ing, mais complemento. Isso ajuda muito o aluno. E se você não tem canetões coloridos para diferenciar cada parte da frase, você pode diferenciar com símbolos. Eu uso muito isso para não ter que ficar trocando ali toda hora. Então, eu faço uma linha só embaixo da palavra, outra eu circulo, outro eu faço um quadrado, ou um retângulo, outro eu faço ondinhas. Eu diferencio cada um ali. Por quê? O seu aluno nem sempre ele vai saber o que é um sujeito, por exemplo, ou uma preposição e assim por diante. Mas ele vai saber mais ou menos ali, então o sujeito ele pode ser um nome ou um pronome pessoal. Ele vai tendo uma noção dentro da língua inglesa. Então é legal ter essa diferenciação, porque às vezes o aluno ele não tem uma consciência tão grande daquela na própria língua dele, de saber o que é verbo, o que é advérbio. Fica mais fácil de entender a formação de frase ali, a ordem correta, já que algumas coisas vão ser diferentes do português. Então, tudo isso facilita muito na hora do seu aluno aprender a gramática. E a melhor forma de saber se ele realmente internalizou aquilo é fazendo ele produzir. Produzir oralmente, produzir através da escrita, produzir através, inicialmente, de atividades controladas, certo? Então, quando você for ensinar uma gramática para o seu aluno agora, leva tudo isso em consideração.